O caminho para Damasco se estende sob um céu claro, enquanto a poeira se levanta a cada passo dos homens que avançam com determinação. Não é uma viagem comum. Há urgência no ritmo, firmeza nos olhares e um propósito que não admite dúvidas. À frente do grupo caminha Saulo. Seu passo é seguro, sua expressão firme. Não há hesitação dentro dele. Ele acredita conhecer a verdade. Acredita estar defendendo a honra de Deus. Em sua mente, essa viagem não é apenas uma missão. É um ato de fidelidade. Ele carrega consigo a autoridade concedida pelos líderes religiosos. Cartas que lhe permitem identificar, prender e levar a julgamento aqueles que seguem o caminho de Jesus. Para Saulo, não se trata de homens e mulheres, mas de uma ameaça que precisa ser detida. E assim ele avança, com a convicção de que está fazendo o que é certo, com a certeza de que Deus aprova sua causa. Mas, no meio desse caminho, quando tudo parece claro, algo irrompe de forma inesperada, sem aviso, sem explicação humana. De repente, uma luz vinda do céu envolve. Não é uma luz comum. Não é o brilho do sol do meio-dia. É uma presença que interrompe o curso da história. Em um instante, a Escritura descreve com sobriedade. E, seguindo ele pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Atos capítulo 9, versículo 3. O movimento para. Os homens ficam paralisados. E Saulo cai por terra. Não é uma queda causada pelo cansaço, nem por um tropeço no caminho. É o peso de algo que ultrapassa sua compreensão, que rompe sua segurança, que interrompe seu avanço. Naquele momento, tudo aquilo que parecia firme começa a vacilar. E, no meio daquela luz, uma voz. Não é uma ideia, não é um pensamento interno. É uma voz que o chama pelo nome. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos capítulo 9, versículo 4. A pergunta não acusa com violência, mas atravessa profundamente. Saulo, que saiu para perseguir, agora se vê sendo confrontado, não por homens, mas por aquele a quem ele acreditava servir. O caminho que ele percorreu com tanta certeza é interrompido em um instante. O silêncio que se segue é pesado. Os que estão com ele ouvem o som, mas não compreendem. Saulo, no chão, se depara com uma realidade que nunca havia considerado. A voz permanece, e então surge uma resposta que revela o desconcerto de sua alma. Quem és tu, Senhor? Atos capítulo 9, versículo 5. É uma pergunta que nasce exatamente no ponto, onde a convicção humana encontra a verdade divina. O relato não explica tudo imediatamente, não responde todas as dúvidas naquele instante, mas deixa suspensa uma cena que muda o rumo de uma vida e, com o tempo, influenciaria a história de muitos, porque, naquele caminho para Damasco, não foi apenas um homem que parou uma maneira de entender Deus, e começou algo que ainda não podia ser visto com clareza. A pergunta permanece no ar. Como alguém tão seguro pode estar tão perto de descobrir que estava errado? A cena permanece suspensa no caminho para Damasco. Um homem caído no chão. Uma luz que não pode ser explicada. Uma voz que interrompe tudo aquilo que parecia seguro. E, naquele instante, começa a se revelar uma das verdades mais profundas da experiência humana. É possível viver com absoluta convicção e, ainda assim, estar equivocado diante de Deus. Ao longo da história, homens e mulheres agiram guiados por aquilo que consideravam correto. Defenderam ideias, tradições e crenças com sinceridade, convencidos de que estavam no caminho certo. Mas há momentos em que a vida, de forma inesperada,
confronta essas certezas e obriga a olhar além daquilo que se pensava compreender. Diante dessa realidade, surge uma tensão silenciosa, porém profunda, o conflito entre o conhecimento religioso e a verdadeira revelação espiritual. Saulo não era um homem indiferente a Deus. Não era alguém distante da fé. Pelo contrário, sua vida era marcada por disciplina, estudo e zelo religioso. Ele havia sido formado dentro da tradição mais rigorosa do judaísmo, comprometido com a lei e determinado a preservar aquilo que considerava a pureza da fé. No entanto, sua história revela algo que atravessa todas as gerações. Conhecer sobre Deus nem sempre significa compreender Deus. Com o passar do tempo, o povo de Israel havia desenvolvido uma estrutura religiosa sólida, profundamente enraizada na lei de Moisés, nas tradições e no ensino dos líderes. Mas, no meio dessa estrutura, surgiu um acontecimento que desafiava tudo o que estava estabelecido. Jesus de Nazaré. Sua vida, sua morte e o testemunho da sua ressurreição deram origem a uma comunidade crescente que proclamava que ele era o Messias prometido. Essa afirmação não era apenas uma diferença de opinião, representava uma ruptura profunda com a forma tradicional de entender Deus. Para muitos líderes religiosos, aquilo era inaceitável, e foi exatamente nesse contexto que Saulo se levantou como um dos mais firmes defensores da ordem estabelecida. Convencido de que protegia a verdade, ele se tornou perseguidor daqueles que seguiam o caminho de Jesus, acreditando que sua ação era um serviço a Deus. Mas Deus tinha um propósito maior. Foi justamente naquele momento de aparente certeza que a vida de Saulo foi interrompida no caminho, não por acaso, não por erro, mas por uma intervenção direta, que revelaria algo que ele ainda não conseguia ver. E assim surge a pergunta que conduz toda essa história: como Deus transforma alguém que, com sinceridade, se opõe à sua vontade? A resposta não está em argumentos humanos, nem em debates religiosos. Está em um encontro que não apenas corrige, mas transforma. Um encontro que não destrói a vida, mas a redireciona para um propósito que estava oculto. Porque, ao longo da história bíblica, fica claro, Deus não guia apenas aqueles que já compreendem o seu caminho. Ele também alcança aqueles que, sem perceber, estão caminhando na direção oposta. E, naquele caminho para Damasco, o que parecia uma missão clara, estava prestes a se tornar o início de uma transformação que somente Deus poderia realizar. Para compreender o momento que se desenrola no caminho para Damasco, é necessário voltar atrás e observar com atenção a vida que Saulo havia construído até ali. Nada em sua história indicava confusão. Pelo contrário, tudo nele refletia formação, disciplina e clareza. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade importante da região da Cilícia, conhecida por sua atividade cultural e por sua influência dentro do mundo romano. Foi nesse ambiente, onde diferentes correntes de pensamento se encontravam, que Saulo cresceu com uma identidade bem definida. Ele pertencia ao povo de Israel, e sua vida era guiada pela lei de Deus. Mas sua formação não se limitou ao seu lugar de origem. Com o passar do tempo, ele foi levado para Jerusalém, o centro espiritual do judaísmo, onde sua educação alcançou um nível ainda mais profundo. Ali, foi instruído sob a orientação de Gamaliel, um respeitado mestre da lei, conhecido por sua sabedoria e autoridade. Isso não era um detalhe pequeno. Ser formado por um mestre desse nível significava que Saulo não era um homem comum em sua geração. Seu conhecimento das Escrituras era rigoroso. Sua compreensão da tradição era precisa, e seu compromisso com a lei
era absoluto. Anos mais tarde, ele mesmo recordaria esse período, dizendo: Eu sou judeu, criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a exatidão da lei de nossos pais. Como está escrito em Atos capítulo 22, versículo 3. Diante dessa realidade, fica claro que Saulo não agia por ignorância. Ele agia movido por uma convicção profunda. Ele era fariseu. E ser fariseu não significava apenas conhecimento, mas um compromisso radical com a pureza da lei. Os fariseus buscavam preservar a fidelidade a Deus em cada detalhe da vida, interpretando e aplicando a lei com zelo e precisão. Saulo vivia esse zelo. Sua vida estava completamente direcionada à defesa daquilo que considerava sagrado. Mas foi exatamente nesse contexto que começou a surgir um conflito que mudaria o rumo da sua história. A mensagem sobre Jesus começava a se espalhar, não como mais um ensino, mas como uma declaração firme. Ele era o Messias prometido. Essa afirmação não gerava apenas questionamentos. Ela confrontava diretamente toda a estrutura religiosa estabelecida. Diante disso, muitos líderes religiosos reagiram com preocupação. O que estava em jogo não era apenas uma interpretação teológica, mas a própria compreensão da relação entre Deus e o seu povo. E Saulo, formado dentro desse sistema, não permaneceu neutro. Sua resposta foi clara. Ele decidiu enfrentar aquilo que considerava uma ameaça espiritual. Com determinação, assumiu a responsabilidade de defender a lei, convencido de que sua ação era necessária. Não havia dúvidas dentro dele. Não havia sinais visíveis de conflito. Mas Deus tinha um propósito maior, porque, no meio dessa aparente fidelidade, uma tensão mais profunda começava a se revelar. Uma tensão que atravessa a história humana até hoje. É possível que uma pessoa, sendo sincera na sua fé, acabe se afastando do propósito de Deus? Saulo ainda não conhecia a resposta, mas sua vida estava prestes a confrontá-la. Enquanto Saulo avançava com convicção em seu propósito, Jerusalém vivia dias de profunda transformação. A cidade, que por gerações havia sido o centro da fé judaica, agora se encontrava em meio a uma tensão crescente. Não era uma disputa superficial, nem um desacordo passageiro. Era o encontro de dois caminhos, que não podiam seguir adiante sem confronto. De um lado, estava a estrutura religiosa estabelecida, sustentada por séculos de tradição, interpretação da lei e autoridade espiritual. Do outro, começava a surgir uma comunidade que proclamava que Jesus, aquele que havia sido crucificado, estava vivo. Com o passar do tempo, o número dos que criam nele começou a crescer. Não era apenas uma nova mensagem, era uma convicção que transformava vidas e desafiava a compreensão tradicional de Deus. Diante disso, os líderes religiosos observavam com preocupação. Eles não conseguiam controlar o que estava acontecendo. Não conseguiam impedir facilmente a expansão daquela mensagem. E aquilo que no início parecia pequeno, passou a ser visto como uma ameaça. Foi então que a tensão se tornou aberta. O relato bíblico mostra que um dos momentos decisivos foi a morte de Estevão, um homem cheio de fé, que testemunhou sobre Jesus até o fim. Enquanto era apedrejado, a Escritura registra um detalhe que marcaria o início de uma nova fase. As testemunhas deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Como está escrito em Atos capítulo 7, versículo 58. Ele não era um observador distante. Ele estava ali, vendo, presente, aprovando. E o texto continua: e Saulo consentia na sua morte. Como está escrito em Atos capítulo 8, versículo 1. A partir daquele momento, a perseguição deixou de ser algo isolado
e se tornou uma ação contínua. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Como está escrito em Atos capítulo 8, versículo 1, a violência começou a se espalhar. Os que criam foram obrigados a fugir. Famílias foram separadas. Homens e mulheres foram arrancados de suas casas e levados à prisão. E, no meio de tudo isso, Saulo não apenas participava, ele se tornou um dos principais responsáveis. A Escritura descreve com clareza. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Como está escrito em Atos capítulo 8, versículo 3, não há sinais de dúvida em suas ações. Não há evidência de conflito interior. Na mente dele, ele estava defendendo a Deus. Mas Deus tinha um propósito maior, porque, enquanto a perseguição avançava, algo inesperado começava a acontecer. Aqueles que eram espalhados não deixavam de crer, não deixavam de falar, não deixavam de anunciar aquilo que tinham visto e ouvido. O que parecia uma tentativa de silenciar a mensagem, acabou levando essa mensagem ainda mais longe. Diante disso, surge uma pergunta que atravessa o centro dessa história. Como Deus responde quando seu nome é usado para justificar a injustiça? A resposta não aparece imediatamente. Não há uma intervenção visível naquele momento que interrompa a perseguição. Mas a história continua. E, no meio dessa tensão, Deus já estava agindo de uma forma que ninguém, nem mesmo Saulo, poderia prever. A tensão em Jerusalém não parou Saulo. Pelo contrário, ela se intensificou. Com o passar do tempo, aquilo que havia começado como uma reação firme se transformou em uma determinação ainda mais profunda. Saulo não recuava, não hesitava. Sua convicção crescia, à medida que a comunidade dos que criam se espalhava, o que para muitos era motivo de medo. Para ele era um sinal de que precisava avançar com ainda mais firmeza. A Escritura descreve esse momento com palavras que revelam o estado do seu interior. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 1. Não era uma atitude ocasional, era uma disposição constante. Sua vida estava completamente direcionada para esse propósito. Diante disso, Saulo tomou uma decisão que marcaria um novo rumo na história. Ele se apresentou ao sumo sacerdote e pediu autorização formal para levar a perseguição além de Jerusalém. Não queria limitar sua ação a um único lugar. Queria eliminar aquilo que considerava um erro. Como relata o texto bíblico, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco para que, se encontrasse homens ou mulheres que seguissem o caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 2. Damasco não era uma cidade próxima. A viagem exigia vários dias de caminhada. Uma jornada intencional que refletia o compromisso total de Saulo com sua causa. Mas, além da distância física, esse momento revela algo ainda mais profundo. Saulo estava completamente seguro de si. Não havia dúvida visível nele. Não havia uma pausa que o levasse a questionar o próprio caminho. Sua determinação era firme, mas não havia sido examinada à luz da verdade de Deus. Mas Deus tinha um propósito maior, porque, enquanto Saulo avançava com segurança, também avançava em direção ao momento que mudaria tudo aquilo que ele pensava compreender. O caminho para Damasco se torna, então, um símbolo, um homem caminhando com convicção, mas na direção errada, um coração sincero, mas ainda não transformado. E, no meio dessa caminhada decidida, se revela uma realidade que atravessa todas as gerações.
é possível avançar com firmeza e ainda assim precisar ser interrompido por Deus. Foi nesse ponto que a história chegou ao momento decisivo. Saulo não sabia o que estava por vir. Não imaginava que sua certeza seria confrontada. Não percebia que cada passo o aproximava de um encontro que ele não havia buscado. Mas, naquele caminho, Deus já havia determinado intervir. E quando o ser humano avança, sem questionar sua própria certeza, é nesse momento que a voz de Deus pode surgir, de forma mais inesperada. O caminho para Damasco, que havia começado como uma missão clara e bem definida, de repente se transforma no cenário de uma intervenção que Saulo jamais poderia prever. Não foi um processo gradual. Não foi resultado de uma reflexão prolongada. Foi ali, naquele instante, que tudo parou. A luz que o envolveu não interrompeu apenas o seu caminho físico. Ela invadiu sua compreensão espiritual. A Escritura descreve esse momento com sobriedade, mas com uma força que atravessa todo o relato. Uma luz vinda do céu o envolveu, e Saulo caiu por terra, como está escrito em Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. Diante disso, a queda de Saulo não é apenas um acontecimento externo, é o início de uma ruptura interior. O homem que caminhava com segurança agora está no chão, sem controle, sem direção, diante de uma realidade que ele não consegue interpretar com o próprio entendimento. E então, a voz não é um ensinamento, não é uma explicação teológica, é uma confrontação direta. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 4. Essa pergunta revela algo que Saulo ainda não havia compreendido. Perseguir os seguidores de Jesus era se opor ao próprio Jesus. Naquele instante, toda a sua estrutura de pensamento começa a desmoronar. Aquilo que ele havia defendido com tanto zelo, agora é exposto sob uma nova luz. E, no meio dessa confrontação, Saulo responde: Quem és tu, Senhor? Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 5, a resposta que ele recebe não deixa espaço para interpretações humanas. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 5. Com essas palavras, o conflito chega ao seu ponto mais profundo. Jesus não é apresentado como uma ideia, não é uma lembrança do passado. É uma presença viva, que se revela com autoridade. E nesse encontro, Saulo compreende que sua luta não era apenas contra pessoas, mas contra aquele que Deus havia levantado. Mas Deus tinha um propósito maior, porque esse encontro não acontece para destruir Saulo, nem para condená-lo naquele momento. Acontece para redirecionar sua vida. A voz continua conduzindo a cena, não com julgamento final, mas com direção. Ele recebe a ordem de se levantar e entrar na cidade, onde lhe seria dito que deveria fazer, como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 6. O homem que saiu com autoridade agora precisa ser guiado. Aquele que pensava conduzir agora precisa ser conduzido. E a Escritura acrescenta um detalhe que aprofunda ainda mais esse momento. Quando Saulo se levanta, percebe que não consegue ver. Seus olhos estão abertos, mas não enxergam nada. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 8. A cegueira física revela o que aconteceu dentro dele. Tudo aquilo que ele acreditava ver com clareza, agora está em escuridão. E aqueles que estavam com ele, que antes seguiam sua liderança, agora precisam segurá-lo pela mão, para levá-lo até Damasco. O perseguidor agora depende de outros. O homem forte
agora caminha em fraqueza. Mas, no meio dessa cena, começa a se revelar uma verdade que atravessa toda a Escritura. Quando Deus confronta o ser humano, Ele não o faz para destruí-lo, mas para conduzi-lo a uma compreensão mais profunda do seu propósito. Esse não é o fim de Saulo, é o começo de algo que ele ainda não consegue entender, porque naquele caminho ele não foi apenas interrompido, ele foi alcançado. E, a partir desse encontro, a verdade já não seria apenas algo que ele defendia, mas uma realidade que transformaria completamente a sua vida. O caminho havia terminado, mas a história apenas começava a se desenvolver no profundo do coração de Saulo. Conduzido pela mão daqueles que o acompanhavam, ele entrou em Damasco não como o líder firme que havia saído de Jerusalém, mas como um homem totalmente dependente. A cidade que seria o cenário da sua autoridade se tornou o lugar onde ele precisaria parar e encarar a própria realidade. A Escritura descreve esse momento com uma simplicidade que carrega uma profundidade difícil de medir. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 9. 3 dias, sem visão, sem alimento, sem respostas visíveis. Diante disso, o silêncio se torna o cenário principal. Não há novas instruções imediatas. Não há explicações detalhadas. Apenas o peso do que aconteceu e o tempo necessário para assimilar. Aquele que vivia com certeza agora se encontra em escuridão, não apenas nos olhos, mas em tudo aquilo que acreditava compreender. Seu conhecimento, sua formação, sua segurança, tudo foi confrontado em um instante. Mas Deus tinha um propósito maior, porque, na narrativa bíblica, o silêncio de Deus não é ausência, é processo. Foi nesse tempo que Saulo começou a olhar para dentro. A Escritura revela mais adiante um detalhe significativo. Ele estava orando, como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 11. O perseguidor agora ora. O homem que agia com autoridade agora busca direção. Não há registro das palavras dessa oração. Não sabemos o que ele pediu, nem o que expressou, nem como falou com Deus. E nesse silêncio do texto se revela algo profundo. Há processos espirituais que acontecem sem serem vistos, mas que são essenciais na obra de Deus. Com o passar do tempo, aqueles 3 dias se tornam um espaço de transformação invisível. A cegueira física começa a refletir uma realidade mais profunda. Saulo, que acreditava enxergar com clareza, agora não vê nada. E, nessa escuridão, começa a nascer uma nova forma de compreender. Diante disso, surge uma pergunta que atravessa a experiência de muitos. O que Deus está fazendo? Quando não responde imediatamente, a história não traz uma resposta direta naquele momento, mas revela um padrão. Deus trabalha no interior, antes de se manifestar no exterior. Deus transforma o coração, antes de mudar a direção visível da vida. E assim, enquanto Saulo permanece em silêncio, em escuridão e em espera, algo começa a tomar forma, não pela ação humana, não pela força, mas no lugar onde somente Deus pode agir. Esse processo não se vê, não se ouve, não se explica por completo, mas é necessário, porque, antes de levantar Saulo para uma nova missão, Deus estava desfazendo aquilo que precisava ser transformado. E naquela pausa, naqueles 3 dias que parecem vazios, a história continua avançando de uma forma que só seria compreendida mais adiante. Enquanto o silêncio envolvia Saulo,
A história começa a se mover em outra direção, fora do seu campo de percepção. Enquanto ele permanecia em escuridão, orando e enfrentando sua transformação interior, Deus a preparava o próximo passo, por meio de outra vida. Na cidade de Damasco, entre os discípulos que viviam com medo por causa da perseguição recente, havia um homem chamado Ananias. Ele não era uma figura conhecida, não ocupava posição de destaque. Era, como a Escritura descreve, apenas um discípulo. Foi nesse contexto que Deus interveio novamente. O relato bíblico diz: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 10. A cena é simples, mas profundamente significativa. Deus chama pelo nome, e Ananias responde com disposição. Mas a instrução que vem em seguida não é fácil. Ele é orientado a ir até uma casa específica, em uma rua conhecida da cidade, e procurar um homem chamado Saulo de Tarso. Ali, deveria impor as mãos sobre ele, para que recuperasse a visão. Porque, como diz o texto, pois ele está orando. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 11. Diante disso, surge uma reação completamente humana. Ananias conhece o nome de Saulo, conhece sua reputação, sabe o que ele fez em Jerusalém, sabe por que ele veio a Damasco, e então expressa sua preocupação diante de Deus, lembrando dos males que Saulo havia causado e da autoridade que tinha para prender os que criam. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículos 13 e 14. Não é rebeldia, é medo real, é a tensão entre obedecer e se proteger. E é nesse momento que Deus revela algo que até então estava oculto. Ele diz: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 15. Essas palavras mudam completamente a perspectiva. O perseguidor agora é visto como instrumento, o inimigo como portador da mensagem. Mas Deus tinha um propósito maior, porque aquilo que Ananias não conseguia compreender, Deus já enxergava dentro do seu plano eterno. E então, a decisão está diante dele: obedecer ou recuar. Com o passar do tempo, a resposta de Ananias não vem com muitos discursos. Ela vem com ação. Ele vai, entra na casa, se aproxima do homem que causava tanto temor e pronuncia uma das expressões mais profundas de toda essa história: Irmão Saulo. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 17. Ele não o chama de inimigo, não o chama de perseguidor. Ele o reconhece como parte de uma nova realidade que Deus já começou a formar. E então declara que o Senhor Jesus, o mesmo que lhe apareceu no caminho, o enviou para que ele voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 17. Nesse instante, dois processos se encontram: o processo invisível de Saulo e a obediência visível de Ananias. Deus atua nos dois, porque, na história bíblica, o plano de Deus não se cumpre de forma isolada. Ele se desenvolve por meio de vidas que ouvem e respondem. Ananias não era um líder conhecido, não era um homem influente, mas foi o instrumento escolhido para um momento decisivo. E assim, em meio a uma cidade marcada pelo medo, Deus usou um homem comum para cumprir um propósito extraordinário. O que parecia um encontro perigoso se tornou a ponte para uma transformação completa.
porque quando Deus decide agir, até o inesperado faz parte do seu plano. A casa em Damasco, que havia sido testemunha do silêncio e da escuridão de Saulo, agora se torna um lugar onde algo começa a mudar de forma visível. Ananias se aproxima, obedecendo a direção que recebeu, e impõe as mãos sobre aquele homem que dias antes representava medo. Não há cerimônia elaborada, não há espetáculo, apenas um ato simples de obediência no momento certo. E então acontece. A Escritura descreve como uma imagem que expressa tanto o físico quanto o espiritual. No mesmo instante, caíram dos seus olhos como que escamas, e ele passou a ver novamente. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 18. Depois de dias em escuridão, Saulo volta a enxergar. Mas não se trata apenas da recuperação da visão física. É o início de uma nova forma de compreender. A luz que o derrubou no caminho agora começa a iluminar o seu interior. É nesse momento que Saulo se levanta. O mesmo homem que havia sido conduzido pela mão, agora dá um passo consciente em uma nova direção. E, como o relato diz, levantando-se, foi batizado. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 18, o batismo marca um começo. Não é o fim do processo, é o início de uma nova vida. Com o passar do tempo, Saulo começa a se aproximar da comunidade que antes perseguia. Permanece com os discípulos em Damasco, compartilhando agora o mesmo espaço que antes rejeitava. A transformação já não é apenas interna, ela começa a se tornar visível. Mas Deus tinha um propósito maior, porque aquilo que começou como um processo pessoal, logo se manifestaria como uma missão pública. A Escritura mostra que, quase imediatamente, Saulo começa a proclamar aquilo que antes rejeitava, e logo anunciava Jesus nas sinagogas, dizendo que ele é o Filho de Deus. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 20, não há um longo período de preparação registrado aqui. Não há uma transição lenta. A mudança é clara. O perseguidor agora anuncia. Aquele que antes queria silenciar, agora proclama. Diante disso, a reação dos que o ouvem não é indiferente. O espanto se espalha. Muitos não conseguem entender o que está acontecendo. O próprio texto bíblico registra essa surpresa. Perguntavam como aquele homem, conhecido por perseguir os que criam, agora falava em favor de Jesus. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 21, a transformação não passa despercebida, mas também não é imediatamente aceita. Ela se torna um testemunho que desperta perguntas, dúvidas e até medo. E ainda assim, no meio dessa reação, uma verdade começa a se afirmar com clareza. Deus não apenas muda a condição de uma pessoa, ele muda o propósito da sua vida. Saulo não recebe apenas perdão, ele recebe direção. Não é apenas restaurado, ele é enviado. E, nessa nova fase, sua vida começa a se alinhar com aquilo que já havia sido declarado sobre ele. Seria instrumento para levar o nome de Deus a muitos. Assim, a história revela uma verdade que vai além desse momento. Quando Deus transforma, ele não faz isso de forma superficial. Não ajusta apenas o comportamento. Ele redefine o sentido da vida. E assim, nas mesmas sinagogas, onde antes buscaria argumentos para condenar, agora Saulo apresenta uma convicção que não nasce apenas do conhecimento, mas de um encontro que marcou sua vida. A luz que o deteve no caminho agora guia cada passo que ele começa a dar. A transformação de Saulo não passou despercebida.
Aqueles que o viram chegar com autoridade para prender, agora o ouviam proclamar com firmeza que Jesus é o Filho de Deus. Sua mensagem não era fraca, não era hesitante. A mesma intensidade que antes o movia a perseguir, agora o impulsionava a anunciar. Com o passar do tempo, seu ensino se fortalecia ainda mais. A Escritura afirma: Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 22, mas essa nova etapa não foi marcada por aceitação imediata. Diante disso, começou a surgir uma oposição crescente. Os mesmos grupos religiosos que antes o apoiavam, agora o viam como uma ameaça. Sua mudança não era apenas desconfortável, era inaceitável para muitos. E então, a história toma um novo rumo. Aquele que antes perseguia, agora passa a ser perseguido. O texto bíblico relata que, depois de algum tempo, decidiram tirar a sua vida. Os judeus resolveram matá-lo. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 23, a vigilância era constante. As portas da cidade eram observadas dia e noite, com o objetivo de capturá-lo. O perigo era real. A ameaça estava próxima. Saulo, que antes entrava nas cidades com autoridade, agora precisava encontrar uma forma de escapar. Mas Deus tinha um propósito maior, porque, mesmo em meio à perseguição, Deus não abandona o processo que começou. Foi nesse momento que a comunidade dos discípulos, aqueles que Saulo havia perseguido, se tornam instrumentos para preservar sua vida. A Escritura descreve uma cena simples, mas profundamente significativa. Os discípulos o desceram pelo muro, colocando-o em um cesto. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 25, não há grandeza aparente nessa cena, não há vitória visível, apenas um homem, descendo em silêncio por um muro, escapando para continuar vivendo. Mas nesse gesto, uma verdade profunda se revela. O chamado de Deus não elimina a fragilidade humana. A fé não impede todas as ameaças, e a obediência nem sempre conduz por caminhos fáceis. Com o passar do tempo, Saulo chega a Jerusalém, o lugar onde tudo havia começado, o lugar onde seu nome era conhecido. Mas agora, a recepção não é diferente daquela que enfrentou em Damasco. A Escritura diz com clareza: ele tentava se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo e não acreditavam que ele fosse discípulo. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 26, o passado ainda pesa. A transformação, embora real, não é compreendida imediatamente pelos outros. Saulo se encontra em uma posição difícil, rejeitado por aqueles que antes estavam ao seu lado e temido por aqueles com quem agora compartilha a fé. E ainda assim, Deus continua agindo. No meio dessa tensão, surge uma figura importante, Barnabé. Ele decide se aproximar, ouvir e então apresentar Saulo aos apóstolos, testemunhando o que havia acontecido no caminho e como ele havia anunciado com coragem em Damasco. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 27. Mais uma vez, Deus usa uma pessoa para abrir caminho. Ele não remove todas as dificuldades, mas provê o necessário para que a jornada continue. Diante disso, uma certeza começa a se firmar e marcaria toda a vida de Saulo. O chamado de Deus não depende da aprovação imediata das pessoas. Ele se sustenta na fidelidade de Deus. Porque, mesmo quando há ameaças, mesmo quando há rejeição,
mesmo quando o caminho parece incerto. Deus continua guiando. E é assim, no meio da oposição, da desconfiança e do perigo, começa a tomar forma uma vida, marcada não pela facilidade, mas pela perseverança. O caminho que começou em Damasco não para, ele continua, não sem dificuldades, mas sustentado por aquele que o chamou. E nesse avanço fica claro, a fé verdadeira não é definida pela ausência de provas, mas pela decisão de continuar caminhando, mesmo quando o caminho se estreita. A história não termina na fuga de uma cidade, nem na rejeição de alguns. Ela continua avançando, como sempre acontece com a obra de Deus, em silêncio, mas com direção firme. Com o passar do tempo, a vida de Saulo começa a se integrar a um propósito que já havia sido anunciado. Aquele que foi interrompido no caminho, agora passa a ser guiado passo a passo, não pela sua própria certeza, mas pela fidelidade de Deus. O relato bíblico mostra que, depois desses acontecimentos, a igreja viveu um tempo de crescimento e fortalecimento. As igrejas, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinham paz, eram edificadas e, andando no temor do Senhor, cresciam em número, fortalecidas pelo Espírito Santo. Como está escrito em Atos capítulo 9, versículo 31. Esse detalhe não é pequeno. Enquanto a vida de Saulo era transformada, Deus também estava agindo no meio do seu povo, porque a história de Deus nunca se limita a uma única pessoa. Ela se estende, se conecta, se desenvolve em muitas vidas ao mesmo tempo. Diante disso, a história de Saulo deixa de ser apenas o relato de uma conversão e se torna uma revelação do caráter de Deus. Um Deus que não age com impaciência. Um Deus que não responde ao erro humano com abandono imediato. Um Deus que vê além do passado e chama uma vida para um propósito completamente novo. Saulo não foi transformado porque merecia. Não foi escolhido porque compreendeu tudo corretamente. Ele foi alcançado pela graça de Deus, no momento em que caminhava na direção contrária. E essa é uma das verdades mais profundas que essa história revela. Nenhuma vida está fora do alcance de Deus, nem aquela que parece mais distante, nem aquela que cometeu erros graves, nem aquela que caminhou em oposição. Mas Deus tinha um propósito maior, porque a transformação de Saulo não se limitou a corrigir o seu caminho. Ela redefiniu completamente a sua vida. O perseguidor se tornou testemunha. Aquele que causava medo agora anunciava esperança. O que defendia uma compreensão limitada agora se tornaria instrumento para levar a mensagem a nações, reis e povos. E, mais tarde, ele mesmo reconheceria isso, dizendo: pela graça de Deus, sou o que sou. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Não há explicação humana suficiente para descrever essa transformação. É obra de Deus. Diante dessa história, surge uma reflexão que permanece atual. Há momentos em que o ser humano acredita em enxergar com clareza, mas precisa ser confrontado. Há caminhos que parecem firmes, mas precisam ser interrompidos. E há processos que, mesmo sendo difíceis ou confusos, fazem parte de uma obra maior que ainda não conseguimos compreender. Assim como aconteceu com Saulo, muitas pessoas passam por fases em que tudo parece incerto, momentos em que as respostas não chegam, em que o passado pesa e o futuro não está claro. Mas essa história revela algo que permanece constante. Deus continua guiando, mesmo quando o ser humano não percebe.
mesmo quando o processo acontece em silêncio, mesmo quando o caminho parece interrompido. A voz que parou Saulo no caminho para Damasco não foi um fim, foi um começo. E esse mesmo Deus, que abriu seus olhos, que transformou seu coração e que redefiniu o seu propósito, continua conduzindo a história humana com a mesma fidelidade, ainda hoje, em meio às lutas, às dúvidas e aos processos pessoais. Porque, ao compreender essa história, não enxergamos apenas o que Deus fez no passado, começamos a perceber como Ele continua agindo no presente e como cada vida, mesmo em seus momentos mais incertos, pode fazer parte de um propósito maior que Deus já está conduzindo. Ao final dessa jornada, se você deseja aprofundar ainda mais em como Deus atua na vida das pessoas ao longo das Escrituras, na descrição deste vídeo, você encontrará um material preparado para continuar esse caminho de compreensão e fé, porque a história de Deus não terminou e compreendê-la também pode transformar a maneira como você entende a sua própria vida.